O tema da mensagem de hoje é o poder da dependência. E essa mensagem dos dias de hoje é quase contra a cultura, porque uma das coisas que a gente mais tem ouvido falar é que a gente precisa abrir mão de dependência. A gente tem ouvido sobre dependência emocional, a dependência financeira das mulheres em relação aos homens, essa agenda que fala sobre fala a respeito da mulher ser tão independente a ponto de não só não depender do seu marido, como também construir uma história à parte dele. Existem vários tipos de dependência, e a maior parte delas de fato é muito prejudicial, mas existe um tipo de dependência que muda a história de qualquer homem. É quando dependemos de Deus para tudo. Alguém está comigo? Diga amém. A dependência não é um problema, o problema é de quem você depende. A dependência não é um problema, o problema é em que lugar você tem ancorado a tua expectativa. Falamos já sobre isso algumas semanas atrás, quando eu preguei sobre batalhas emocionais, desafios emocionais. A maior parte dos nossos desafios emocionais, seja ansiedade, seja medo, excesso de preocupação, normalmente está ligado a ancorarmos a nossa expectativa em qualquer coisa que não seja Deus e as suas promessas. Porque homens mudam, cenários mudam, política muda, o governo muda, a economia muda. Então quando eu ancoro a minha expectativa de futuro em algo que não é estabelecido, que não é inabalável, quando aquilo que eu ancorei a minha expectativa se mover, a minha expectativa se move também. Mas se firmarmos a nossa expectativa e construirmos os alicerces da nossa história numa rocha que é inabalável, não importa a força dos ventos ou a altura das ondas, permaneceremos inabaláveis também. Alguém está comigo? Diga amém. João 15:5 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, diz o Senhor. João 15 fala sobre uma dependência de tal forma que se não estivermos nele, não podemos fazer coisa alguma. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando estamos nele, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Irmão, sozinho você não consegue, é cansativo. Você pode tentar na força do teu braço, mas o teu braço tem uma força limitada. Você pode tentar no alcance, no teu network, mas as suas conexões, elas são limitadas. Você pode tentar no limite da tua sabedoria ou da tua criatividade, mas a tua sabedoria, a tua criatividade é limitada. Mas quando você está firmado, quando você está ancorado, quando você está enxertado numa fonte que é inesgotável, não há mais limites, porque a fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Todos os heróis da fé, quando a gente pega a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, cada um deles fez algo que era impossível humanamente, mas eles fizeram porque não dependeram de forças humanas. Deus abriu o mar, Deus venceu os inimigos, Deus derrotou os gigantes, Deus colocou em retirada aqueles que estavam resistindo ao povo de Deus, porque tudo que você faz sozinho depende do teu nível de força, mas tudo que você faz debaixo de uma palavra de Deus depende da força de Deus. Uma das formas em que Deus é chamado, principalmente no Antigo Testamento, é de um Deus forte nas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos. Quando Ele fala, não há quem não trema diante da sua voz. Quando Ele faz, não há quem possa resistir o seu agir. Por isso nós cremos e nós declaramos nessa manhã. Levante as suas mãos e declare com autoridade. Diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu quero falar nessa manhã sobre alguns princípios ligados à dependência. Eu quero que você utilize isso na sua jornada, na sua vida prática, na tua segunda-feira. Eu te garanto, se você terminar esse ano sendo mais dependente do que você foi no ano passado, em 3 meses você pode viver mais milagres do que você viveu em toda a tua história com Deus. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Primeiro princípio sobre dependência, diga comigo: dependência gera romper. Vamos lá para Gênesis 26:18. A Bíblia fala sobre Isaac desentulhando poços que o seu pai cavou. Vou te levar para esse lugar, deixa eu te levar para esse contexto. Isaac está desentulhando poços, e todas as vezes que a gente está desentulhando poços ou tentando cavar novos, a gente vai enfrentar resistência. Nem todo mundo se alegra com o teu crescimento, nem todo mundo celebra o teu avanço, nem todo mundo torce pela tua vitória.
Mas o que a gente aprende com essa passagem lá em Gênesis 26:18 é que se estamos debaixo de uma palavra de Deus e dependemos dele, não importa como as pessoas ao nosso redor se portam. Se Deus disse que vai acontecer, já aconteceu. Mas quando não dependemos dele, nos tornamos reféns da opinião dos outros. Tem muita gente, igreja, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Tem muita gente que não está vivendo a plenitude dos projetos e planos de Deus, porque ainda depende da opinião dos outros. Se não é dependesse da opinião dos outros, não teria construído a arca. Se José dependesse da opinião dos outros, certamente teria se deitado com a mulher de Potifar. Se Jesus tivesse ouvido a opinião dos outros, ele teria aceitado a proposta de Pedro quando disse que o defenderia para que de forma alguma ele fosse traído e morto. Quantas coisas Deus te disse, mas você não viveu porque ouviu o que outros disseram também. Bill Johnson diz que o nosso desafio na jornada de fé não é necessariamente ouvir a voz de Deus, mas não ouvir todas as outras. Existe uma voz, existe uma promessa, existe uma palavra, e ela foi liberada sobre você, mas também existem opiniões contrárias, também existem aprovações ou rejeições, e muitas vezes a gente começa a se mover em busca de uma aprovação, e isso funciona por um tempo. A aprovação te move no início, as pessoas celebram o que você está fazendo, e o resultado te mantém animado. O problema é que se a aprovação te move, a rejeição te para. Se você se move pelo que os outros dizem, quando eles disserem que não foi legal o que você fez, você vai entrar num vale emocional que muita gente não conseguiu sair de lá. Por que tem tanto influenciador? Por que tem tanta gente que a gente olha o que eles estão vivendo, o que eles estão comprando, os lugares que eles estão visitando? A gente fala, esse cara deve ser o cara mais feliz do mundo. Mas a gente tem visto muito deles em depressão profunda, debaixo de quilos de maquiagem, tentando fazer com um sorriso falso, fingir que estão vivendo o que não estão vivendo. Por quê? Porque todos os dias eles acordam vendo como está a opinião dos outros a seu respeito. Os haters têm abatido mais destinos proféticos do que muitos inimigos espirituais. A opinião contrária e a forma como os outros dizem a teu respeito tem tido muitas vezes um papel maior do que o que Deus já disse sobre você. Os outros dizem, isso é fogo de palha, não vai durar, ele só está empolgado. Mas Deus está dizendo, eu sou com você, eu estarei com você todos os dias da sua vida. Sou eu quem abro, sou eu quem fecho, sou eu quem faço, sou eu quem falo, sou eu quem te capacito, sou eu quem te coloquei nessa mesa. Eu já falei sobre isso algum tempo atrás, quando eu cheguei na América, quando a gente foi enviado, a primeira coisa que eu senti foi um espírito de intimidação que já começa na imigração. Alguém chegou a enfrentar isso ou só eu? Você tem um score no Brasil, aqui não vale nada. Você tem uma vida no Brasil, aqui sua vida não vale nada. Você tem uma história no Brasil, aqui a sua história não vale nada. Você tem recursos no Brasil, aqui a sua moeda não vale nada. Irmão, você acessa um novo país debaixo de uma intimidação. Mas Deus falou comigo, fui eu quem te plantou nesse lugar e nessa estação. Então quando tentarem te resistir, manda aí falar com quem te estabeleceu. Pega isso aqui em nome de Jesus. Não importa o que dizem a teu respeito, o que importa é o que Deus diz. Não importa o que fala a teu respeito, o que importa é o que Deus fala. Não importa o que pensa a teu respeito, o que importa é o que Deus pensa. Deus diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Mas a opinião dos outros tem sido para muitos de nós uma bússola. A gente faz o que dá resultado, a gente faz o que dá repercussão, a gente faz o que gera aprovação. Mas muitas vezes o que Deus vai te pedir para fazer vai gerar o efeito contrário. Noé foi ridicularizado enquanto construiu uma arca. O que aqueles que ridicularizavam ele não sabiam é que daqui a alguns anos a opinião deles não existiria mais, porque eles também não estariam de pé. Tentaram vender José, venderam José, escravizaram o próprio irmão. A princípio iriam matá-lo, mas alguém teve uma ideia genial. Falou, por que ao invés de matar a gente não vende? Porque além de escravizá-lo, teremos lucro com ele. O que eles não sabiam é que em algum momento da história precisariam recorrer a José para que pudessem continuar comendo, porque o escravo se tornaria governador. Tinha uma opinião sobre Jesus, ele é um fanfarrão. Você já viu com quem ele se senta? Já viu quem senta na mesa dele? Ele é um falso profeta, ele diz ser o próprio Deus. Mas as opiniões dos homens se esvaíram quando, no dia em que Jesus foi crucificado, o dia se tornou noite.
o sol se recusou a brilhar. A Bíblia diz que quando ele entregou o seu espírito e ele foi morto, as rochas se partiram, mortos ressuscitaram, voltaram para a cidade. Os soldados olharam entre si e falaram: de fato ele era quem dizia ser. Mas agora é tarde. O pão foi partido, não havia mais sangue, feriram ele e só saía água. O Filho de Deus falou para todos os que queriam ou poderiam crer quem ele era, mas só os que creram receberam um espírito de adoção pelo qual clamam: Abba, Pai. Tem dois ladrões, um do seu lado esquerdo e um do lado direito. Os dois tiveram a mesma oportunidade, estavam à mesma distância de Jesus, mas um deles ainda tinha uma opinião a respeito de quem Jesus era, e o outro teve uma revelação a respeito de quem Jesus era. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. As suas opiniões a respeito do teu futuro não vão mudar a tua história, mas a revelação do que Deus já disse sobre você, isso pode mudar a tua história. A palavra de Deus diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração do homem. Irmão, guarda isso aqui. A palavra não está dizendo que Deus está escondendo de você. A palavra está dizendo que você não vai discernir naturalmente o seu destino, porque isso é espiritual. A palavra está dizendo: os seus olhos não vão enxergar, os seus ouvidos não vão ouvir, o seu coração não vai sentir o que Deus preparou para você. Mas essa mesma passagem adiante diz: mas Deus já o revelou por meio do seu Espírito. Deus está dizendo: para de tatear e tentar entender o teu futuro a partir de opinião dos outros. Procura em mim as respostas e eu vou te dizer: é para esse lugar, essa estação, fui eu quem te coloquei, fui eu quem te prometi, e eu sou fiel para cumprir cada promessa que eu te fiz. Números diz: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que vai acontecer no céu, já aconteceu. Alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Mas às vezes a gente quer pautar a construção da nossa história a partir daquilo que a gente sente. Irmão, se eu fosse me mover essa semana a partir do que eu sinto e do que os meus olhos veem, certamente muitas das coisas que a gente tem anunciado, a gente teria que anunciar que elas foram canceladas. Não tem o recurso necessário para, mas tem uma palavra. E eu prefiro uma palavra de Deus do que um bom plano. Então a gente está indo para um terceiro culto, e a gente está pelejando por uma expansão territorial, adquirir mais uma área para a igreja. Alguns vão dizer: pastor, mas o que tem hoje não é suficiente. É suficiente para hoje, mas não é suficiente para amanhã, porque eu sei o que Deus me mostrou e eu sei para onde a gente está indo. Estamos caminhando debaixo de uma palavra. Então um homem que caminha com Deus e ouve os céus, ele não se move por aquilo que ele vê, porque aquilo que ele vê fala a respeito daquilo que é palpável hoje, mas ele se move por aquilo que ele crê, porque aquilo que ele crê fala a respeito de algo que Deus comunicou sobre o amanhã. E eu vim aqui profetizar em nome de Jesus: aquilo que os seus olhos veem não fazem parte daquilo que Deus está vendo. O que você vê é limitado, mas Deus está dizendo: existe mais, existe mais, existe mais. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Alguém crê nisso aqui nessa manhã? Diga: eu creio que os meus olhos naturais serão confundidos. Diga: minha mente vai dizer: não dá para acontecer. Diga: mas a fé está dizendo: já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos lá, Goiânia, você pode fazer barulho. Bom, deixa eu te levar para um lugar. Existe um jovem recém-convertido que está lendo um livro chamado Uma Vida com Propósito. Em algum momento ele leu um nome, esse nome é Saddleback Church. E aí no coração dele ele fala: Deus, um dia eu queria, se for possível, se não for incomodar o Senhor, eu queria poder conhecer esse lugar. Eu imagino Deus nos céus, olhando para o meu futuro e falando: filho, a passagem já está comprada, já existe uma data estabelecida. Outubro de 2024, é só você ficar no lugar que eu vou te estabelecer. Seja fiel e aguarde. É por isso que para Deus não faz sentido algumas inquietações e dúvidas, algumas pirraças que a gente faz. Porque o Deus que passeia na eternidade, que trata o ontem, o hoje e o amanhã como se fosse a mesma coisa, Ele vê algumas das nossas reclamações, mas Ele também já viu aquilo que Ele preparou. E eu fico imaginando Deus olhando para alguém que está reclamando porque não tem um filho nos braços, mas no futuro onde Deus está, Ele já está vendo o seu filho caminhando, Ele já está vendo o seu milagre chegando.
Então existe uma mulher questionando Deus porque eu não consigo gerar, mas Deus está olhando para os seus filhos que em fé já foram gerados. Imagina Deus olhando para o empresário que está passando um momento difícil, questionando Deus, por que você me abandonou? Mas esse mesmo Deus no futuro dele, no destino profético, vendo ele vivendo algo extraordinário, sendo um homem de governo, se tornando um canal de provisão. Irmão, tem muitas inquietações que você está vivendo hoje que não fazem sentido para Deus, porque elas não apontam para o que Deus já preparou para você amanhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Coreia do Sul acabou de conectar, Irlanda conectado. Você pode celebrar Jesus. 19.500 famílias nessa manhã. Vamos lá, Goinha, vamos comigo. Dependência gera romper. Qual é o ponto em comum em todos os heróis da fé? Dependeram de Deus para tudo. Se não fosse o Senhor, os leões não jejuariam na presença de Daniel. Se não fosse o Senhor, a fornalha ardente teria incinerado Mesaque, Sadraque e Abidnego. Se não fosse o Senhor, o mar não teria se aberto e os soldados teriam esquartejado cada um daqueles homens que tentou fugir de Faraó. Se não fosse o Senhor, Noé teria afundado e aquela arca, por melhor que tivesse sido projetado, teria o mesmo destino que teve Titanic anos depois. Não era sobre a engenharia da arca, nem sobre a qualidade de construção de Noé, era sobre uma dependência. Mesmo que aquela arca naturalmente fosse afundar, Deus não permitiria. Por quê? Porque Ele construiu algo debaixo de dependência. Irmão, pega isso aqui em nome de Jesus. Tem homens de negócio aqui que são prósperos. Não se ensoberbeça, porque é muito possível que a tua empresa naturalmente tivesse tudo para ter sido um fracasso. O sucesso veio de Deus. Mesmo com um business plan mal feito, Deus fez ela prosperar. Mesmo sem contatos, Deus te deu acessos. Mesmo sem recursos, Deus te deu provisão. Porque muitas vezes quando a gente vive algo extraordinário, a gente começa a ser tentado em achar que tem a ver com a gente, mas não tem a ver com você. Não há nada de extraordinário que justifique o que você está vivendo. Isso é graça. Você foi levantado por Deus, você foi estabelecido por Deus. Deus te deu fôlego de vida, Deus te deu criatividade, Deus te deu acessos, Deus te deu unção que despedaça o jugo. Ele olhou para você e Ele teve prazer, e Ele decidiu fazer algo que não tem a ver com teu mérito, porque não há nada que a gente faça que justifique o que Deus já fez por nós. Há mais de 2000 anos atrás, Ele entregou o seu único filho para ter você de volta. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Dependência gera romper, porque em Deus podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Alguém comigo aqui, diga amém. Gênesis 26, 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai havia lhe dado. Então os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. E por isso deu então Isaac o nome desse poço de Eseque, que significa discussão, contenda. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso, Isaac chamou esse poço de Sitna, que significa inimizade. Alguém está comigo? Diga amém. Então Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e agora ninguém discutiu por causa dele. E ele deu um outro nome para esse poço, chamado Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Alguém que está pegando isso aqui, celebra Jesus, irmão. Eu quero profetizar sobre você nessa manhã. Vamos. Se for para ele, você pode mais. Vamos, se você crê que tem algo sendo liberado na tua vida nessa manhã, reaja a isso. Não seja um espectador, você está numa atmosfera profética. Tem coisas sendo ligadas e desligadas nessa manhã. O primeiro poço é chamado de contenda. Tem muita discussão quando você começa a prosperar ou se mover para isso. O segundo poço é chamado de inimizade. Nem todo mundo que se alegrava quando você não tinha continua se alegrando quando você passa a ter. Às vezes a única coisa que você precisa para que os seus inimigos sejam revelados é você começar a viver a plenitude da vontade de Deus. Eles não suportam ver alguém caminhando debaixo de favor.
terceiro poço recebe um nome, Reobote, alargamento, significa alargamento. E é aqui que eu quero profetizar sobre alguém nessa manhã. Levante suas mãos e receba isso. Podem te resistir no início da tua jornada, podem questionar você durante a construção dela, mas ninguém pode impedir alguém que o próprio Deus está alargando as tendas. Quero profetizar em nome de Jesus. Se você depender do Senhor para tudo, o Senhor, como disse Isaac enquanto abria esse novo poço, vai abrir espaço para você na terra, e você vai prosperar no lugar que o Senhor te confiou. Se o Senhor te deu influência, a sua influência vai ser aumentada. Se o Senhor te deu recursos, os seus recursos serão multiplicados. Se o Senhor te deu dons e talentos, eles não só serão ativados, como você vai receber novos talentos pela fidelidade que teve com os primeiros talentos que você recebeu. Se o Senhor te deu ideias, essas ideias vão sair do papel. Se o Senhor te deu filhos, esses filhos serão como flechas liberadas sobre as nações. Se o Senhor te deu uma casa, essa casa estará firmada na rocha e ela não vai sucumbir. Se o Senhor te deu unção, essa unção, ela vai se multiplicar, e por onde você passar, as maravilhas de Deus vão ser um sinal de que Deus é com você. Se o Senhor te deu uma promessa, essa promessa vai acontecer, se você permanecer no lugar que Deus te plantou. Se você permanecer em Deus e as palavras de Deus permanecerem em você, como diz João, pedirá o que quiser e lhe será concedido. Eu declaro em nome de Jesus, nesses dias, sendo aumentado o nosso nível de dependência de Deus e sendo liberado sobre nós uma medida que não vimos, não ouvimos, não penetrou o nosso coração ainda, mas Deus já preparou para você, em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém. Irmão, existe algo poderoso nas oposições que a gente enfrenta. Alguém está recebendo algo aqui de Deus? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. Quanto maior for a oposição de Deus contra você, maior vai ser a oportunidade de Deus lutar por você. Vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso daqui. Quanto maior for a oposição contra você, maior vai ser a oportunidade de Deus lutar por você. A gente lê na Bíblia as oposições que Davi enfrentou. A gente lê na Bíblia as oposições que o profeta enfrentou, que o povo de Deus enfrentou, que José enfrentou, que Daniel enfrentou. E muitas vezes a gente quer viver os milagres que José viveu, a gente quer viver as promessas que Daniel viveu, a gente quer caminhar debaixo da autoridade com que José governava, a gente quer ter a sabedoria que Daniel tinha, mas a gente precisa entender que cada um deles viu uma medida de proteção de Deus maior do que o comum, porque viveram uma medida de oposição fora do comum também. Todo homem de Deus, chamado por Deus, quando entende o propósito que tem, ele desperta os seus opositores. Quando você acorda para o seu destino profético, são ativados os seus opositores também. Eles não têm um problema com você enquanto você está dormindo, mas eles se tornam um problema para você quando você desperta. E está tudo bem, porque o papel deles é justamente esse. Eles vão fazer você depender mais de Deus, e a sua dependência sendo aumentada vai fazer com que você viva mais milagres em Deus. Vamos ser sinceros, alguns dos momentos em que a gente mais buscou a Deus foram os momentos em que a gente mais foi pressionado. Tem desertos que a gente vê lá na frente que foram um presente. Os maiores presentes de Deus para o meu ministério, para o meu destino profético, para a minha casa, foram as nossas maiores crises. Foi a bipolaridade gestacional da Kezinha na gravidez da Cessi. Foi o período em que a gente foi despejado na gravidez do Benício. Foi a perseguição ministerial que a gente viveu 2018, 2019, 2020. Foi a pandemia, quando a gente tinha acabado de alugar um warehouse e começado uma igreja, e aí veio o lockdown e precisou fechar, e a igreja se tornou online. Eu fico imaginando se eu fosse alguém que reclama dos desertos, eu teria entrado em crise quando Miami virou o epicentro de contágio do Covid no planeta Terra por algumas semanas. Irmão, teve algum momento na história que nenhuma outra cidade do mundo tinha mais contágio do que Miami. Era absurdo. Eu tinha 6
6 caras que a gente fez um pacto entre si de que a gente teria a máxima proteção e cuidado para que ninguém naquele grupo fechado tivesse Covid. Porque se um pegasse Covid, os 6 teriam Covid e a igreja online fecharia, não daria para manter a igreja. Então Deus preservou a gente durante aquele período inteiro, sem pegar uma gripe, um resfriado, imunidade sendo guardada por Deus, 55 dias ininterruptos de lives, ministrando cura. Irmão, a gente entra na pandemia com uma igreja que cabia 300 pessoas e iniciando dentro de um warehouse em Little Haiti. A gente sai da pandemia com mais de 30 staffs contratados, tocando 15, 20 mil pessoas por domingo em mais de 30 nações. Então Deus me ensinou, no tempo de crise, se você depender de mim, eu vou fazer você sair da crise maior do que quando você entrou. Porque todo deserto para homens que caminham debaixo de uma palavra de Deus é um presente para o seu destino profético. Eu quero profetizar sobre alguém nessa manhã. Os gigantes não são em vão, os desertos não foram em vão, as humilhações não foram em vão. Não há nenhuma lágrima que você derramou que Deus não tenha tomado nota dela. Não há nenhum levante do inferno que não possa potencializar o teu destino profético. Os gigantes não são o problema, os gigantes são um passaporte para o próximo nível de Deus. Por isso continue dependendo dele, porque Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E eu quero profetizar sobre alguém aqui nessa manhã. Não importa como está sendo o seu 2024, certamente o seu amanhã será melhor que hoje. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Você pode declarar isso com autoridade? Diga: eu creio. Diga que ainda esse ano eu e a minha casa viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Dependência vai te tornar forte na terra, poderoso entre os homens. Dependência vai te dar sabedoria além do comum. Daniel era mais sábio do que todos os sábios da Babilônia. Mas uma das características da dependência, e esse é o segundo pilar que eu quero compartilhar nessa manhã, é que dependência, pastorzão, gera humildade. Fala comigo: dependência gera humildade. Todo homem arrogante é independente. Ele acredita que tudo que ele está vivendo tem a ver com ele. Se você perguntar o segredo do sucesso, ele vai querer te dar vários passos para, fórmulas, códigos, porque ele acredita de verdade que o que ele está vivendo tem a ver com ele. Mas todo homem dependente de Deus se torna um homem humilde, porque ele sabe: se não fosse o Senhor, eu não estaria de pé hoje, meu coração não estaria batendo, meus pulmões não estariam respirando, porque até o fôlego de vida que eu carrego foi o Senhor que me deu. A fé eu tenho porque Ele me confiou. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nem a fé que você tem nele foi gerado de você, mas foi dado dele para você. O amor que você tem pelos seus filhos não nasceu em você. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Então guarda isso aqui, irmão. Quando você entende que Ele é a fonte, você entende que tudo que você derrama sobre alguém antes foi derramado de Deus sobre você. Nada começa em você. É por isso que entendemos que o dízimo é uma devolução e não uma semeadura. Você está devolvendo algo que recebeu, porque se Deus não tivesse te dado, você nem teria para dar. Então, quando eu entendo que dízimo é devolução, serviço é devolução, eu entendo que não começou em mim, começou nele. Ele deu para mim e eu estou devolvendo para Ele. Alguém está comigo? Diga amém. A gente vai lá para Gênesis. Adão não plantou nenhuma árvore frutífera que havia no jardim, mas ele colheu o fruto de cada uma delas. E enquanto ele cuspia as sementes no chão, elas continuavam se multiplicando, porque esse é o princípio do favor e da graça de Deus. Você não planta para colher, você colhe para semear de novo. Não há nenhuma floresta plantada por Adão que não tenha sido antes plantada por Deus. Não há nenhum fruto que tenha sido gerado em Adão que antes não tenha sido gerado em Deus. Então Adão colhe do que Deus já preparou e ele replanta a partir do que Deus te deu. O entendimento do dízimo é justamente esse. Não começou em mim. Deus me deu saúde, Deus me deu acessos, Deus me deu unção, Deus me deu talentos, Deus me deu recursos. Então eu devolvo aquilo que Deus me deu primeiro. Você está comigo? Diga amém. É como servir.
Tem centenas de voluntários apaixonados servindo você aqui todos os dias. Vamos celebrar os nossos voluntários. Já somos quase 2.000 voluntários apaixonados que fazem parte dessa revolução. Eu estava com alguns pastores amigos esses dias, eles falaram: cara, 2.000 voluntários, eu tô assustado. Eu falei: eu tô assustado não com os 2.000 que servem, eu tô assustado porque a gente tem 25.000 que passam na nossa igreja por semana e só 2.000 entenderam o poder de servir. É assustador ter 2.000 quando mais de 20.000 estão sendo tocados, porque o que é o servir? É uma devolução. Deus me deu tempo e eu devolvo uma parte do meu tempo para Ele. Deus me deu talentos e eu devolvo uma parte do meu talento para Ele. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então fala comigo: dependência gera humildade. 1 Coríntios 1:26 diz assim: irmãos, pensem bem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29, para que ninguém se vanglorie diante dele. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Se Deus está te usando, eu tenho uma má notícia. E uma boa também. Se Deus está te usando muito, é muito provável que você era muito improvável de ser usado por Ele. É a Bíblia, versículo 28, Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir as nada às que são. Então você pode falar: cara, o meu pastor, eu vou te falar um negócio, ele era insignificante, ele era desprezível. O meu pastor, irmão, era a pessoa mais improvável para estar onde ele está. Por quê? Porque toda medida de favor de um homem é proporcional à medida de improbabilidade que esse homem tinha de ser o que ele se tornou e estar onde ele está. Eu não fui preparado para, eu não tenho um sobrenome ministerial, eu não tive um pai pastor, eu consagrei meus pais ao ministério pastoral, eu não tive uma criação cristã. Irmão, eu não fui forjado para, mas no meio do caminho Deus me encontrou. É como o bom samaritano, eu posso pregar sobre isso em algum momento aqui. A parábola do bom samaritano não fala sobre ação social ou sobre justiça social. A parábola do bom samaritano fala sobre o encontro da graça com o homem caído no meio do caminho. A Bíblia diz que ele encontrou o homem ferido e quase morto. Esse homem era eu, esse homem era você. E ele pagou a sua dívida, e ele colocou você no colo, ele te levou até uma hospedaria, e ele liberou o teu destino profético. Então, se você está vivendo algo extraordinário, entenda, isso precisa gerar em você uma nova medida de humildade. Quanto maior Deus te tornar, mais humilde você precisa ser. Alguém está comigo? Diga amém. Essa frase de um autor desconhecido, mas ela é tão poderosa. Eu li algum tempo atrás e ela me marcou muito. E ela dizia assim: pise na sua vaidade antes que você tropece nela. Muitos homens começam bem, mas não terminam bem, porque em algum momento se envaidecem daquilo que Deus está fazendo. A Bíblia diz: melhor é o final das coisas do que o início delas. Então fala para quem está do seu lado: pisa na sua vaidade antes que você tropece nela. Fala para quem está do outro lado, só para não parecer que é pessoal com ele. Fala: irmão, pisa na tua vaidade antes que você tropece nela. Salmo 103:1 diz: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, pois é Ele quem perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. É Ele quem resgata a minha vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. É Ele quem enche de bens a minha existência, de modo que a minha juventude se renova como a águia. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Terceira característica da dependência, e eu quero que você guarde isso aqui com muito carinho: dependência gera um novo nível de fé ousada. Todo homem de Deus ousado demais é alguém que depende demais de Deus para tudo. Quando você olhar alguma atitude minha ou alguma direção que eu der,
e você achar que eu estou sendo muito ousado, você pode ter certeza, eu estou sendo muito dependente para fazer o que a gente está fazendo. Não é sobre um homem corajoso, é sobre um filho dependente. Você vai olhar e vai falar, cara, meu pastor é muito corajoso. Não, fala, esse menino ele é muito dependente. Porque se Deus não fizer, a conta não vai fechar. Se Deus não fizer, essa porta não vai se abrir. A dependência libera um novo nível de fé ousada. Olha que poderoso isso. A gente olha para a história de Davi e a Bíblia fala sobre Davi matando um leão e matando uma ursa antes de matar um gigante. Irmão, olha para mim, pega isso aqui. Davi mata um leão e mata uma ursa antes de matar um gigante. Mas a história não está falando sobre Davi sendo preparado para ser um caçador melhor. A gente olha para algumas experiências que a gente teve, pega isso aqui pode mudar a história de alguém. E as experiências que a gente teve, muitas vezes a gente acha que são sobre a experiência em si, mas não é sobre o que você viveu. É sobre algo que Deus está te ensinando enquanto você está vivendo. Quando eu estava no leito de hospital, Deus não me permitiu ficar 35 dias ali usando fraldas para que eu aprendesse como é o protocolo médico de atendimento de um CTI, ou para que eu entendesse como que faz a troca dos medicamentos, ou como que... Não era sobre os protocolos. Deus queria me ensinar algo que vai além da minha experiência prática. Deus quis me ensinar humildade, dependência e empatia. Deus quis me fazer experimentar um nível maior da fé do tipo de Deus. Deus me fez experimentar um nível de revelação maior daquele que cura. Então quando eu saio de um leito de hospital, não é o mesmo André que entrou, mas o que eu aprendi não é sobre o protocolo médico, o que eu aprendi é sobre dependência de Deus. Alguém está comigo? Então quando a gente olha para a história de Davi, a Bíblia fala que ele primeiro matou um urso e depois matou um leão, e então matou um gigante. E aí a gente pode cair no erro de achar que Davi foi forjado nas batalhas para ser um guerreiro maior. Mas se a gente acreditar nisso, a gente vai achar que a vitória sobre o gigante tem a ver com Davi, tem a ver com a habilidade de Davi de lutar, tem a ver com a habilidade de Davi de guerrear, mas não é sobre isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que Davi foi ensinado a confiar em Deus quando havia um opositor diante de si. Então Davi aprendeu a confiar em Deus e ele viu Deus livrar do leão. Davi aprendeu a confiar em Deus e ele viu Deus livrá-lo da ursa. Então quando um gigante se apresenta, Davi já havia sido ensinado a confiar. Tem crises que você está passando que são só para te ensinar a confiar mais. Tem gigantes que você está enfrentando que são só para te ensinar a confiar mais. Tem desafios emocionais que a gente está enfrentando que são só para nos ensinar a confiar mais. Por quê? Porque vai ter um momento em que você vai estar diante de um novo grande romper e você vai precisar confiar, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Eu tive que aprender a confiar quando a Kezinha estava bipolar. Eu tive que aprender a confiar quando eu estava usando fraldas. Eu tive que aprender a confiar quando a gente foi despejado plantando igreja. Eu tenho que aprender a confiar quando eu tenho 21 milhões de reais para cobrir até 31 de dezembro. Mas Deus me ensinou. Eu confiei aqui e Ele foi fiel. Eu confiei aqui e Ele foi fiel. Eu confiei aqui e Ele foi fiel. E eu vou continuar confiando. Ele vai continuando sendo fiel. Por quê? Porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Então se você não sair desse lugar da confiança e da dependência em Deus, Deus não vai se mover do lugar em que Ele já te estabeleceu. Alguém comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Deus está te ensinando a confiar mais. Deus está te ensinando a confiar mais. Pega isso aqui em nome de Jesus. Deus está te ensinando a confiar mais. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Homens grandes são homens que aprendem a confiar em Deus. Um homem grande na terra não é um homem que tem todas as respostas, mas é alguém que sabe onde buscá-las. Um homem grande na terra não é um homem que tem todo o recurso, mas alguém que tem livre acesso à sala do tesouro. Se você for olhar a minha conta, ou se você for olhar a conta da igreja, você não vai dizer que somos poderosos na terra. Mas se você for olhar a nossa trajetória com Deus ao longo dos próximos anos, você vai ter uma certeza, Ele sabe o caminho da sala do tesouro. Eles sabem se mover debaixo de uma palavra, eles são sensíveis a uma direção, porque Deus está respaldando tudo o que estamos fazendo debaixo de dependência. Um homem grande na terra não é um homem que necessariamente conhece toda a palavra,
Porque a tua história não está ligada ao número de versículos que você decorou, está ligado ao número de versículos que você está vivendo. Um homem grande na terra é um homem que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Alguém está comigo? Diga: eu creio que dependência gera fé ousada. Davi olhou e falou: Deus já me livrou da ursa. Eu já vi Deus me livrar do leão. Deus vai me livrar do gigante também. E aí Deus livra ele do gigante. Agora se levanta Saul. Eu já vi Deus me livrar da ursa. Eu já vi Deus me livrar do leão. Eu já vi Deus me livrar do gigante. Eu vou ver Deus me livrar de Saul também. E aí Deus livra ele de Saul. E aí se levantam outros reis no entorno. Eu já vi Deus me livrar do leão. Eu já vi Deus me livrar da ursa. Eu já vi Deus me livrar do gigante. Eu já vi Deus me livrar de Saul. Eu já vi Deus me livrar. E Ele vai me livrar desses reis que se levantam também. E aí Deus livra Davi de cada um desses reis. Sabe, é interessante que, e eu já falei sobre isso em algum momento, mas pode ser novo para alguém. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Todas as vezes que Deus muda o teu nível de autoridade, também vai mudar o teu nível de objeção, de resistência. Pega esse detalhe, tão simples, mas tão poderoso. A Bíblia diz que Davi é um pastor de ovelhas, então Davi lida com animais. E qual é a oposição que Davi enfrenta? Ursas e leões. Mas a Bíblia diz que Saul é rejeitado por Deus, então Davi é ungido rei. Quando ele recebe a unção de rei, qual que é a nova oposição que ele enfrenta? A oposição de um rei. Os reis não se preocupavam com Davi até que Davi fosse feito um. Tem resistências que você ainda não enfrenta porque você ainda não está em novos lugares que Deus vai te colocar. Mas quando Ele te colocar, novas resistências vão se levantar. Então Deus está te ensinando no pouco para que você saiba confiá-lo no muito. Não se disperse, nem se distraia em meio aos ensinos de Deus. Hoje são ursas e leões, em algum momento podem ser reis se levantando contra você, mas você aprendeu a confiar. Você vai fechar os seus olhos, você vai dizer como o salmista disse: eu elevo meus olhos aos montes e eu sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. O salmista, ele é a expressão de alguém que depende de Deus. Ele diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Declare com autoridade, diga: eu vou depender mais de Deus. E a dependência vai gerar romper. Diga: a dependência vai gerar humildade. A dependência vai gerar uma fé ousada. Quarto ponto: dependência gera submissão. Fala comigo: dependência gera submissão. Todas as áreas da sua vida que ainda não romperam, certamente são áreas em que você ainda não depende de Deus para elas. Igreja, pega isso aqui. Eu tenho mais 7 minutos para terminar. Eu queria fazer um convite. Se você pode, fica. Uma palavra libera o destino, não só da tua história, mas dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Se tem algo que a gente não deveria ter pressa em ouvir a palavra de Deus, isso é uma coisa que a gente tem aos poucos mudado a cultura. André, você não acha que um culto de 2 horas é muito? Eu não sei, a nossa geração passa mais de 8 horas na internet todos os dias. Somos o segundo povo que mais consome redes sociais no planeta. A gente fica atrás só do Japão ou da China, se eu não me engano. Então, se somos o povo que mais consome rede social, precisaríamos ser também o povo que mais consome palavra de Deus. Porque senão a minha escala de valor está dizendo que o Instagram e TikTok tem mais valor na minha jornada de fé do que a palavra que sai da boca de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Você sabia que você passa mais tempo escolhendo um título que você vai assistir no Netflix do que você passa exposto a uma palavra de Deus? Se a única fonte da palavra de Deus que você tem acesso é uma pregação de 40 minutos no domingo, se você tem uma vida de devocional, você está fora da média. Mas se a única parte da tua semana que você é exposto a uma palavra de Deus é durante 40 minutos
No domingo, você passa mais tempo no trânsito do que exposto a uma palavra de Deus. Você passa mais tempo assistindo Netflix do que exposto a uma palavra de Deus. Mas eu vim aqui declarar em nome de Jesus que dependemos do Senhor para tudo. E a nossa semana vai ser diferente, porque começamos ela ouvindo uma palavra que sai da boca de Deus. Viveremos ainda em 2024 o maior romper da nossa história, porque paramos tudo para ouvir uma palavra que sai da boca de Deus. Entregamos ao Senhor a nossa melhor parte, a nossa primícia no domingo pela manhã, porque entendemos que não tem a ver com o que homens dizem, com o que homens pensam, não tem a ver com a economia, com a política, mas tudo que nós dependemos é de uma palavra que sai da boca de Deus. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Fala comigo, dependência gera submissão. Somos 21 mil famílias online, Paraguai e Catar acabou de conectar. Você pode celebrar no seu lugar. Por que dependência gera submissão? Porque não dá para você depender de Deus e viver a sua vontade. As duas coisas não coexistem. Não dá para você depender de Deus e viver a sua agenda. Ou você vai honrar a tua agenda, ou você vai honrar a agenda de Deus. Ou você vai honrar a tua vontade, ou você vai honrar a vontade de Deus. Igreja, olha para mim, eu quero que você guarde isso com muito carinho no seu coração. A gente precisa ressignificar o que de fato é viver a vontade de Deus. Porque muitas vezes quando a gente ouve alguém falando sobre isso, a primeira coisa que o nosso coração pensa é que isso é um sacrifício. Cara, eu vou abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. E você acha que você é bonzinho por estar fazendo isso. Você acha que você é santo porque está fazendo isso. Não, eu vou abrir mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. Irmão, você é ignorante se não fizer isso. Porque a sua vontade fala a respeito de um projeto de vida limitado de alguém que tem algum tempo de vivência. Eu tenho 36 anos, então imagina que alguém no auge dos seus 36 anos, que já conhece tanta coisa da vida, projeta para os seus próximos 20 anos algo. Agora imagina o Deus que fez os céus e a terra, que estabeleceu os fundamentos da terra e o firmamento nos céus. Imagina o Deus que fez cada estrela, que me conhece antes do ventre da minha mãe ser gerado e antes dos meus bisavós existirem. Imagina o Deus que estabeleceu os limites do mar, que estabeleceu a divisão dos continentes, e cada um de nós Ele chama pelo nome que não é o nome que o nosso Pai nos deu, mas nos céus nos será revelado. Imagina esse Deus que trata 1000 anos como se fosse um dia, que passei na eternidade, que a eternidade o chama de Pai, porque Isaías 9,6 diz que um dos nomes dele é Pai da eternidade, ou seja, a filiação da eternidade está vinculada em Deus. Deus não teve uma ideia sobre a eternidade, Deus gerou a eternidade, é nele que começam todas as coisas. Imagina esse Deus que vê o futuro como se fosse hoje e fala para você: eu tenho um plano para você. Irmão, tem que ser muito ignorante para preferir viver a própria vontade do que viver a vontade de Deus. Desculpa a liberdade que eu vou tomar, eu vou falar entre aspas e com muito carinho, coloque amor nas minhas palavras. Você precisa ser muito burro para querer viver a sua vontade ao invés de viver a vontade de Deus. Porque se Davi quisesse viver a própria vontade, talvez o sonho dele seria ser um pastor de ovelhas melhor, mas a vontade de Deus era estabelecer sobre Davi um reinado que nunca houve e nunca haveria em Israel. Se fosse para José viver a vontade dele, talvez a vontade dele seria continuar sendo filho mimado do pai e tendo uma capa colorida maior. Quem sabe daqui a algum tempo o meu pai vai dar uma capa maior, quem sabe daqui a algum tempo o meu pai vai me dar uma tenda maior. Mas Deus pega um menino mimado pelo pai, coloca como governador sobre nações. A vontade de Pedro seria talvez ser um pescador melhor, ter mais barcos de pesca. Mas quando a vontade de Deus sobre Pedro se apresenta para ele naquele dia em que ele não pescava nada, ele entende que se ele depender de uma palavra de Deus, ele não vai ser conhecido como o maior pescador da sua geração, mas como o apóstolo da igreja de Jesus na face da terra. Talvez, irmão, o que você está lutando para manter de pé, Deus está esperando e torcendo para que morra. Tem projetos que você está nutrindo na força do teu braço, que Deus
Deus está dizendo: quando você abrir mão da tua vontade, eu começo a fazer a minha. Quando você abrir mão da tua agenda, filho, eu começo a cumprir a minha. Quando a sua lista de desejos se esgotar, então vai começar a minha, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Eu lembro quando eu conheci Jesus, eu tinha 17 anos, eu conheci Kezinha e Jesus no mesmo dia. Eu me apaixonei pela filha do pastor que pregou para mim pela primeira vez. A gente vai fazer 16 anos de casado agora em dezembro, então eu tenho 18 anos caminhando com Deus. E no dia do meu encontro com Jesus, eu tinha projetos e sonhos. Eu estava quase me casando, eu tinha 17 anos, eu estava num relacionamento com uma mulher 10 anos mais velha, que já tinha um filho. Eu fazia educação física e eu sonhava em ser talvez um promotor de eventos ou um personal trainer. Isso é um problema, pastor? É, se o que Deus tem para você é diferente disso. Não é sobre uma escala de valor, não é sobre uma escala de mérito, não é sobre o que você está fazendo, é sobre o que Deus esperava que você fizesse. Não é sobre o que você está construindo, é sobre o que Deus te chamou para construir. Irmão, o maior vazio que você pode ter na tua história é você ter sucesso em algo que não tem propósito. Você imagina Deus olhando para mim na eternidade passada e falando: esse menino eu gerei desde o ventre para ser um avivalista. Tem um avivamento em São Paulo que eu vou derramar sobre a liderança dele, e eu vou usá-lo quando ele tiver 34 anos para iniciar algo que vai ser poderoso na terra. Eu tenho 3 filhos para ele, se chama Cecília, Benício e Chloe. Eu tenho um casamento para ele que vai ser forte e duradouro, e eu tenho uma unção que quando ele falar do meu evangelho, pessoas vão se converter, curas vão acontecer, maravilhas. Eu tenho um livro que ele vai escrever e vai ser em 2024 um best-seller, e uma igreja que ele vai conhecer na Califórnia em 2024 ele vai receber um convite. Imagina Deus desenhando e eu falando: Deus, eu não sei se eu quero a sua vontade, eu quero ser personal trainer, eu não sei se eu quero ser crente, eu não sei se eu quero caminhar com Deus, eu não sei se eu quero me consagrar, ter uma vida de jejum, oração. Por mais estúpido que pareça, talvez seja esse momento na tua história que você está vivendo. Você ainda está lutando para defender para Deus a sua agenda, quando na verdade o que a gente deveria estar fazendo é clamar para que Deus revele para a gente a dele. Entramos muitas vezes no momento de oração tentando convencer Deus de que a gente sabe o que é melhor, quando na verdade a gente deveria se calar e ouvir dele o que ele tem para nós. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. É por isso que nós, pais, deveríamos gastar menos tempo tentando convencer os nossos filhos do que eles deveriam ser, e gastar mais tempo buscando em Deus revelação sobre quem Deus quer que eles se tornem. Deus, eu gostaria que meu filho fosse um empresário, mas é isso que o Senhor tem para ele. Deus, eu gostaria que meu filho fosse um pastor e seguisse os meus passos, mas o que o Senhor tem para ele? Qual é o seu projeto para ele? O salmista diz: o Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Homens independentes buscam a Deus como um fiador para os seus projetos pessoais. Você só quer a bênção sobre algo que começou em você. Homens dependentes de Deus querem viver a vontade de Deus. Você não vai apresentar um projeto e falar: Deus, chancela. Não, você vai apresentar o teu coração e vai falar: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, como já é feita nos céus. Essa é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é firmada em petições e declarações. Santificado é o teu nome. Mas a petição que vem em seguida é: venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Igreja, guarda isso aqui em nome de Jesus. Se nos próximos dias o teu devocional com Deus e o seu momento de oração com Deus for clamando para que Ele revele o teu destino profético, eu te garanto, Deus vai te mostrar coisas que você ainda não viu. Você não vai caminhar em engano, você não vai bater cabeça, você não vai construir castelos de areia, você não vai correr atrás do vento, você não vai viver de frustração em frustração. Não, você vai viver de milagre em milagre, de glória em glória, de romper em romper. Você vai ser assertivo, você vai caminhar debaixo de aceleração. As pessoas não vão entender como 10 anos acontecem em um ano com você, mas é porque você está acessando a agenda do Deus que caminha na eternidade.
Você saiu do Cronos e você começou a caminhar debaixo do Kairos, o tempo perfeito de Deus. Você não está mais acessando o saldo da tua conta bancária, você está acessando a sala do tesouro de Deus, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Você não é mais um homem comum caminhando de forma comum em meio a homens comuns. Você é um homem espiritual caminhando de forma sobrenatural em meio a homens naturais. Você vai discernir, mas não vai ser discernido. A Bíblia diz: o sábio a todos discerne, mas por ninguém é discernido. Você vai entender os tempos e as estações. Quem discerne as estações evita frustrações. Você vai saber quando é para entrar e quando é para sair. E eu não estou falando só de mercado financeiro, mas também você vai ter impressões do Espírito: o que é para entrar e o que não é para entrar, o que é para fazer e o que não é para fazer, quem é para se associar e quem não é para se associar. Deus vai te dar discernimento de alianças, sociedades, ambientes, amizades. Você vai purificar a tua mesa, quem você ouve e com quem você fala, e o que você fala e por que você fala. Você não vai falar com alguém que não libera o teu destino a respeito de algo que Deus falou só para você. Você vai ouvir de Deus e você vai esperar acontecer na terra, porque aquilo que Deus te falou em secreto, em algum momento vai se tornar público. Não há nada que Deus prometa para os seus que em algum momento todos não vão saber. Todos vão saber que Deus é contigo e com seus filhos e com os filhos dos seus filhos, porque um homem que depende de Deus para tudo vive a vontade de Deus todos os dias da sua história. Alguém comigo aqui diga: eu creio. Vamos, Jagoinha, diga com autoridade, diga: eu creio que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e eu e a minha casa vamos viver cada promessa que o Senhor nos fez, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar? Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia. Fala comigo: dependência é submissão. O louvor pode subir para parecer que a gente está terminando. Alguém consegue ouvir mais 5 minutos? Hoje a gente teve ceia, meia hora de anúncio, é muita coisa para a gente compartilhar, mas eu queria muito que você desse atenção para a palavra, porque essa palavra vai mudar a história da nossa igreja, vai mudar a história da tua família, do destino profético dos seus filhos. Você crê nisso? Diga amém. Dependência gera milagres. Não há nada de valor que aconteça debaixo dos céus que não seja pautado em dependência. Todo milagre é uma resposta dos céus a alguém que depende do mover do céu sobre a terra. O que é a oração, senão um acesso sobrenatural a algo que não temos aqui, mas trazemos para cá? A oração é ligar os céus com a terra. A gente olha para a história de Elias. Elias clamou, mas foi Deus que enviou o fogo do céu para a terra. A gente olha para a história de Moisés. Moisés tocou a água com um cajado, mas foi Deus quem abriu o mar para ele passar. A gente olha para a história daquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Foi ele quem entregou para os discípulos, mas foi Jesus quem multiplicou e alimentou uma multidão. A gente olha para a história de Pedro. Foi Pedro quem colocou o pé para fora do barco, mas foi Jesus quem construiu um caminho sobre as águas. Agora olha para você. Foi você que pegou a tua família, colocou num carro e veio para a igreja no domingo pela manhã. Mas é Jesus que vai mudar a tua história. Olha a tua semente. Foi você quem escolheu se ia dar ou não dar e quanto iria dar. Mas é Deus quem vai multiplicar 30, 60 e até 100 vezes mais do que tudo que você semeou. Foi você que escolheu consagrar os seus filhos quando eram bebês. Mas é a bênção de Deus sobre eles que vai liberar o destino profético de cada um deles. Olha o seu dia do batismo. Você se inscreveu, você se preparou, você orou, você jejuou, você escolheu estar lá. Mas é Deus quem faz uma mudança entre antes e depois desse dia. É Deus quem te dá uma nova natureza. É Deus quem concede para você uma nova vida, novas vestes, novos sonhos. Dependência gera milagre, porque todo passo que o homem dá provoca uma resposta dos céus. Se você dá alívio, recebe alívio. Se você é generoso, prosperará. Se você dá com alegria, Deus ama aqueles que dão com alegria. Se você for fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Se você pedir sabedoria, Deus dará livremente àqueles que pedem. Se você honrar o teu pai e a tua mãe, dias serão acrescentados na tua existência na terra.
Se você caminhar debaixo das promessas, Deus vai cumprir cada uma delas. Se você não olhar para os problemas, mas olhar para o Deus que te fez as promessas, os seus gigantes tropeçarão diante de você. Se você olhar para o alto dos montes e lembrar de quem vem o teu socorro, por mais que os dias sejam maus, o teu coração permanecerá em paz e blindado. Se você abrir mão do direito de entender, você vai experimentar a paz que excede todo entendimento. Se você acessar a verdade que está em Isaías 53, você vai experimentar a cura que já foi liberada há mais de 2000 anos atrás, porque pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Dependência gera milagre. Fala comigo, dependência gera milagre. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Salmos 2,8 diz: me pede e eu te darei as nações da terra como herança e os confins da terra como a tua propriedade. Segundo os Coríntios 12:10, na versão a mensagem diz: a minha graça é o bastante, é tudo que você precisa, porque a minha força brota da sua fraqueza, e quanto mais fraco me apresento, mais forte eu me torno. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Fica de pé no seu lugar. Eu quero ministrar sobre você. A dependência gera livramento. Fala comigo, dependência gera livramento. Salmos 91:9 diz: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua casa. Salmos 18:16: das alturas estendeu a mão e me segurou, e tirou-me das águas profundas, e livrou-me do meu inimigo poderoso e dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo, e Ele me deu total libertação e livrou-me, porque Ele me quer bem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Dependência gera salvação. Fala comigo, dependência gera salvação. E agora eu vou finalizar. Eu quero compartilhar um texto que a gente lê tantas vezes e a gente talvez não saiba a real profundidade que esse texto carrega. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente lê esse texto, a gente acredita que para qualquer pessoa na face da terra, qualquer coisa que você viva vai cooperar para o seu bem, mas não é isso que o texto está dizendo. A gente só entende Romanos 8:28 quando a gente avança para Romanos 8:29. A Bíblia diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para um fim. Quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, não é para o nosso conforto ou para uma vida melhor. A Bíblia está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que um propósito seja cumprido. E que propósito é esse? Para que você se torne a imagem e semelhança de Jesus. A sua dependência em Deus não é só para você ter uma vida boa na terra. A sua dependência em Deus é para que você se pareça mais com Ele. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal e me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.